Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar o estudo do capítulo 8 da nossa apostila. Na aula de hoje, vamos estudar as páginas 21, 22 e 23. Nós temos o texto Guia de Alimentos para analisar e fazer a leitura na aula de hoje. Esse texto, como está escrito ali, é um guia. Ele apresenta dicas. Encontramos esse tipo de texto no nosso cotidiano e também em campanhas publicitárias. E o gênero textual do nosso texto de hoje é instrucional e argumentativo, porque ele nos apresenta instruções e argumenta sobre um determinado assunto. Esse texto vai nos servir também como dicas para aquela atividade que estamos vendo lá em ciências. Lembra que estamos anotando em uma tabela durante uma semana todos os alimentos que comemos? O texto vai nos dar dicas de como fazer com que a nossa alimentação seja mais rica, mais nutritiva e mais saudável. Vamos prestar bastante atenção e usar as dicas que vamos aprender com o texto de hoje lá na nossa alimentação durante a nossa semana para preencher a nossa tabela de ciências. Vamos lá então? Guia de alimentos. Experimente comer com os olhos. Na hora da refeição, olhe bem para os alimentos. Um prato de comida bem colorido é mais nutritivo, bonito e gostoso. Cada tipo de alimento traz em si substâncias que ajudam a manter nosso corpo ativo e sadio. A diversidade de cores dos alimentos sinaliza a presença de diferentes nutrientes e a variedade é essencial para uma boa alimentação. Aqui o texto está nos dando a dica de que quanto mais colorido for a nossa refeição, é sinal que mais saudável e nutritiva ela é. Por isso é tão importante nos alimentarmos com frutas, verduras, legumes, porque esses alimentos são ricos em cores, são alimentos coloridos. Isso indica que estamos nos alimentando de forma saudável quando consumimos alimentos coloridos. Tente comer com a cabeça. Comer com a cabeça é pensar sobre o que e quanto se come. Explore todos os seus sentidos, mas saiba que há diferença entre comer e se alimentar. Aprenda a escolher alimentos nutritivos e comer bem sem gastar muito. Aqui o texto está dizendo que nós devemos refletir, analisar, pensar sobre o que estamos comendo. Se aquele alimento está realmente nos alimentando ou simplesmente estamos comendo ele. Como fala ali, a diferença entre comer e se alimentar. Às vezes um alimento simples ele é muito mais nutritivo que um alimento de mais valor. Por isso fala ali que comer bem, é importante comer bem sem gastar muito. Aprecie os sabores. Como valorizar o sabor dos alimentos e evitar que todas as refeições pareçam sempre iguais? Todos os alimentos têm um sabor característico, alguns muito suaves. Adoçar ou salgar muito esconde o sabor original dos alimentos e torna tudo muito parecido. O texto aqui está nos orientando a tomar cuidado com o uso do sal e do açúcar. Esses condimentos muitas vezes escondem o sabor natural do alimento. Nos acostumamos a comer coisas muito doces ou muito salgadas e isso prejudica o nosso paladar. Sinta o cheiro dos alimentos. Antigamente, as refeições eram preparadas lentamente. O cheiro dos alimentos ia entrando pelas narinas e acordando o estômago. Hoje o tempo é mais curto e os alimentos industrializados entraram no mercado com forte participação da propaganda, definindo um novo modo de se alimentar. Mesmo com pouco tempo, há dias ou horários em que se pode preparar ou consumir uma boa refeição caseira e apreciar todos os cheiros. O texto aqui está nos passando que os tempos mudaram, que a vida está mais corrida e as pessoas têm menos tempo para preparar o alimento. Antigamente, as pessoas
faziam tudo em casa, de maneira mais artesanal, fabricavam às vezes o próprio queijo, o pão era caseiro, as geleias eram caseiras, feitas com frutas colhidas do pé. Hoje em dia, a vida está tão corrida que a gente costuma comprar tudo pronto. E muitas vezes esses alimentos não são tão saudáveis. E muitas vezes também não exalam aquele cheirinho tão gostoso. Então ele está nos dando a dica de que pelo menos de vez em quando a gente deve tirar um tempinho para perder, vamos dizer assim, que não vai ser uma perda, né? Vai ser um ganho de tempo em preparar um alimento com calma, picar temperinhos, preparar o próprio molho de tomate, quem sabe, para termos um alimento mais cheiroso, mais gostoso. Por fim, temos ali, escute as histórias sobre os alimentos. Associar comida gostosa somente aos alimentos industrializados é um engano que pode significar uma grande perda cultural. Cada região do Brasil tem suas receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e valiosa. Ouvir as histórias dos mais velhos, saber o que comiam e conhecer os segredos das receitas antigas é uma experiência rica e saudável. Aqui o texto está dizendo para valorizarmos, ouvir histórias, talvez nossos avós, dos nossos tios, de como eram preparadas alguma receita tradicional de família e guardar com carinho, né? Para também aprendermos a fazer essa receita para que ela não venha se perder com talvez um alimento típico daquela região. Um texto muito rico, então, nós estudamos na nossa aula de hoje. Vamos então para as atividades da nossa página 22. Por dentro do texto, exercício 1. Pense e responda. Qual é a finalidade deste texto? Que objetivo esse texto tem? Nós vimos que ele é um texto instrucional e argumentativo. Então, o que ele nos traz? Nos traz informações, ele é um guia que vem nos instruir e trazer informações sobre hábitos saudáveis de alimentação por meio de dicas, né? Complete aí, então a letra A. Letra B. Quais hábitos de saúde o texto incentiva? Então você vai ler novamente nosso texto da página 21, procurar os hábitos de saúde que ele vem incentivando e vai escrever na nossa letra B do exercício 1. Letra C. Segundo o Guia de Alimentos, relacionar comida gostosa somente com alimentos industrializados pode ser um problema. Aqui está sugerindo você conversar com seus colegas sobre esse tema e escrever um parágrafo expressando sua opinião. Como isso não é possível, você pode conversar com algum membro da sua família ou você mesmo pode refletir por que o texto vem dizendo isso e argumentar, expressando a sua opinião sobre por que relacionar comida gostosa somente com alimentos industrializados pode ser um problema. Escreva então na letra C. No exercício 2, pede para em cada parte do texto pinte uma frase que combine com o subtítulo. Então nós temos ali o subtítulo Experimente comer com os olhos. Você vai pintar uma parte do texto que combine, uma frase do texto que combine com esse subtítulo. E assim nos demais. Tente comer com a cabeça. Procure uma frase que combine com esse subtítulo e pinte. E assim nos demais quadradinhos ali. Exercício 3. O que o texto quis dizer com letra A, comer com os olhos e letra B, comer com a cabeça? Escreva o que quer dizer essas frases que a gente viu lá no nosso texto. Exercício 4. Por que o autor escolheu usar essas expressões comer com os olhos e comer com a cabeça? Escreva a sua opinião aí. Página 23, exercício 5. De acordo com o texto, explique como os alimentos eram preparados antigamente e como eles são preparados atualmente. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Escreva aí, então, no exercício 5.
Vamos ver ali o para pensar. Alimentar-se de forma saudável é coisa só para adultos? Nós vimos que não, que é importante nos alimentarmos de forma saudável todos, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas. Essa importância é válida para todas as pessoas. Todos nós devemos nos preocupar em nos alimentarmos de forma saudável para que possamos nos desenvolver, crescermos saudáveis, inteligentes. Boas atividades então para vocês. Completem tudo com bastante atenção e até a próxima aula.